Olá, eu sou Sônia Jordão, engenheira mecânica, especialista em liderança. Estamos aqui hoje para falar sobre soft skills para os engenheiros. Olá, eu sou Alexandre Loureiro, eu sou engenheiro civil. Por 28 anos eu atuei na engenharia, mas há 5 anos eu dei meio que uma guinada. Eu me especializei como coach para engenheiros e hoje eu atuo como coach e mentor de engenheiros e é um prazer estar aqui dividindo esse momento com a nossa especialista em liderança, Sônia Jordão. Diga, Sônia, o que você traz hoje para a gente? Nós hoje estamos conversando sobre as dificuldades, as facilidades, como que é essa história, né, das competências que os engenheiros precisam desenvolver. Porque nós sabemos que contrata-se por conhecimento e demite-se por comportamento, né, Alexandre? É bem É desse isso, jeito? bem desse jeito, Sônia. E interessante é o seguinte, ainda ontem, numa turma de mentoria que eu faço, eu levei para discussão com eles duas vagas, com os meus mentorados, né? Duas vagas que eu vi anunciadas num site de vagas, e, por incrível que pareça, as empresas já estão pedindo engenheiros, inclusive engenheiro júnior, uma das vagas era para engenheiro júnior, e a empresa pedindo especialização em gestão de pessoas. Olha só. Já estão valorizando essas coisas, né, Alexandre? Eu que trabalho com gestão de pessoas, com liderança há tantos anos, né? Porque você viu, o meu primeiro livro saiu em 2002, O Arte de Liderar. Você está falando que você tem 20 e poucos anos, né? Eu não posso nem contar quantos anos que eu tenho, senão eles ficam sabendo a minha idade. Mas também não tem problema nenhum, não. Eu formei em 76, com 22 anos, dá para você imaginar, né? Faz as contas, engenheiro sabe fazer conta. Vai ver que eu tenho 66 já, então um pouquinho de tempo. Mas eu trabalhei um tempinho bom e eu trabalhei 14 anos como gerente de empresas, e isso já era um problema, né? Porque as pessoas precisam desenvolver suas competências em qualquer área, mas o engenheiro, ele geralmente cuida do conhecimento, porque nós sabemos que a competência é a chave, né? A chave, que é o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude, ação, o V de valores e o E do entorno, que é cuidar do entorno. Se você não tiver uma chave bem desenvolvida, você não é não é uma pessoa muito competente. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não tiver habilidade, não adianta você agir e tudo, que você não vai conseguir ter bons resultados. Então, a habilidade é fundamental, né? Você falou tudo aí, mas deixa eu só fazer uma correção aqui. 20 e poucos anos de engenharia, tá, Sônia? Eu tenho 55, eu atuo já, eu me formei tem 32 anos, e por 28 anos eu atuei na engenharia, entre aspas, tradicional, né, na engenharia para a qual a gente é formado, a engenharia técnica, vamos dizer assim, e há 5 anos eu dei essa guinada para trabalhar com o desenvolvimento e para o desenvolvimento de engenheiros, exatamente nesses pontos que você diz, né, nos pontos que complementam a chave, né, porque tem um estudo, inclusive, certamente você conhece, eu não sei se é do MIT, eu não estou me lembrado de qual instituição, que o C, né, que o conhecimento, corresponde a apenas 15% do sucesso ou do resultado. Os outros 85% estão aí nas habilidades e na atitude, né, de se fazer. Então, e eu concordo com você, nós engenheiros e algumas outras profissões muito técnicas, né? Eu não queria citar aqui, mas a boca coçou e eu vou falar, né? Advogados, dentistas, médicos, né? Alguns profissionais da saúde, eu acredito que vão nesse mesmo barco nosso aí, que a gente foca muito nas questões técnicas, que são aquelas, na verdade, que nos levaram para a faculdade, né? Porque a gente ama aquilo que a gente faz. E só que essas outras questões que antes eram periféricas, né, hoje elas já estão muito ali dentro, né, no olho do furacão, como se diz aí no popular, das exigências que que nós profissionais encontramos aí na vida. Me permite fazer outras duas observações quando você fala da chave, né, o V de valores.
E eu faço uma pega também numa fala do Jack Welch, aquele que morreu recentemente, né, que era o CEO da GE. Ele fala que conhecimento não dá poder. A velocidade com que a gente aplica esse conhecimento é que nos dá poder. Poder no sentido de ter as rédeas na mão daquilo que a gente está fazendo. Então, eu acrescento que esse V ele pode ser também ter essa conotação de velocidade de ação, né? Porque além de ter a atitude, a gente precisa ter essa ação rápida, né? Para ter resultados rápidos. Legal, eu também, o E do entorno, né? Eu trato ele também como E do ética, né? Que se Aham. você, do mesmo jeito que você falou de valores com o V também com a velocidade, e hoje em dia a velocidade cada vez maior, né? Na verdade, a aceleração já está tão acelerado o mundo que a velocidade já é o grande diferencial, né? Do mundo de hoje para o mundo que nós tínhamos anteriormente. É muito interessante porque o Jack Welch que você citou, ele foi considerado o maior executivo do século passado, né? E ele já trabalhava na GE, ele tinha um sistema que ele demitia as pessoas, ele falava que 20% das pessoas são as estrelas, 70% são os normais, e 10% está pronto para ser mandado embora. Aí, quando chegava no final do ano, 10% pior ia ser demitido. Não tinha jeito, Aham. sabe? Demitia-se e normalmente era pela parte dessa competência. Porque o conhecimento a gente adquire na faculdade. Na faculdade eles dão para a gente o conhecimento. Por isso você falou dos outros. Das outras você vê os contadores também, todo mundo na faculdade dá muito conhecimento. Mas esse conhecimento a gente adquire também com experiência de vida. Não é só na faculdade, né? Você vê que muitas pessoas têm uma competência grande sem ter estudado muito. Você adquire conhecimento com as experiências. Mas a história das habilidades é que é um grande diferencial. Claro que o A do agir, atitude, não adianta nada. Você tem conhecimento, tem habilidade, fica parado na sua casa, você não vai conseguir bom resultado nunca, né? Tem que agir, lógico, mas a habilidade é a grande chave desta chave, que é a Uhum. competência, na minha opinião. E a habilidade dá para se desenvolver. Todas elas dá para se desenvolver. Só que as pessoas precisam querer se desenvolver. Esse é que é o detalhe, né? Você tem que praticar alguma coisa igual outras coisas. Você tem que praticar para desenvolver a habilidade. São inúmeras, né? E assim, você pegando de novo, né, o gancho na sua fala, a pessoa, muitas pessoas querem a mudança, mas poucas pessoas querem mudar, né? Muitas pessoas querem a mudança pronta, como se pudesse comprar a mudança. Mas aqui a gente está falando, inclusive, o termo, embora eu tenha usado o termo mudança, mas a gente está falando de uma transformação, porque é de dentro para fora, né? Essas competências, por exemplo, que são muito exigidas na engenharia, como eu citei no começo da nossa fala aqui, na gestão de pessoas, por exemplo, isso envolve liderança, uma delas, né? E que, na minha opinião, talvez seja, eu enxergo aí como a principal, porque ela é muito intrínseca à vida do engenheiro. O engenheiro saiu da faculdade e veio para campo, a liderança ela está assim, à flor da pele em tudo que a gente faz, uma liderança de equipe, e mesmo para trabalhar dentro de uma equipe sendo liderado, porque a gente precisa aprender a ouvir feedback, a gente precisa aprender a dar feedback, e são competências que estão relacionadas à liderança, né? E desculpa, você falou duas coisas. Uma eu peguei aqui, que eu falei da mudança, de querer e não querer mudar, A e gente, você falou a uma gente outra que continua a fala que você vai lembrar, não tem problema nenhum, não. Não sei do que você está, ao que você refere. Eu falei da importância, falei do agir e da habilidade, né? E que, lembrei, lembrei. que dá para Desculpa, se desenvolver habilidades. desculpa. Quando você Não, falou da experiência prática, né? Porque claro, como conhecimento, né? é, Conhecimento você adquire com experiência também.
Sim, até porque dentro daquele estudo que eu citei, o conhecimento ele é 15%, ou seja, o conhecimento que a faculdade nos dá do nosso êxito profissional, ela diz respeito a 15%, os outros 85% é a relação, é o dia a dia, são os quilômetros rodados que esses cabelos brancos que a gente tem, eu sei que o seu é pintado, logicamente, né? Mas O meu é pintado de branco. de Eu tenho até branco, é cabelo claro, branco com minha mãe. porque está na moda agora, né? Não, o meu é As mulheres branquinho assim elegantes. mesmo, não é tinta, não. Mas e essa experiência é muito considerada. Tem uma pessoa que eu interajo, ele faz parte da minha conexão no LinkedIn, ele é dono de uma empresa de treinamentos no Rio de Janeiro. Ele é professor, ele é dessa área de educação. E ele fala o seguinte, ele contrata as pessoas na empresa dele e ele não olha a formação. A formação acadêmica, para ele, no caso do mercado dele, não é tão importante assim. Olha a que ponto chegou. Né? Quer dizer, ele está minimizando aí esse conhecimento. É claro que não é um conhecimento técnico específico, como a gente está dizendo, não tem como você prescindir do conhecimento adquirido, da formação de um engenheiro, de um médico, né, e tantas outras profissões, mas em algumas situações não é tanto a formação que diz, né, mas sim a sua atitude de fazer, né, que Sabe por quê, acaba sendo Alexandre? relevante. Eu acredito que qualquer faculdade que você fizer, ela vai te ensinar a aprender. Principalmente Uhum. nos dias de hoje, que tem um estudo que diz que acho que 30% das profissões que existem hoje não existirão daqui a 10 anos. E nós temos várias profissões hoje que não existiam há 10 anos atrás. Né? Uhum. Profissão de youtuber. Quem que imaginava um negócio desse? Já pensou? Não é? Então, tem muitas profissões que virão por aí. Então, qualquer faculdade que você fizer, qualquer estudo, desenvolve, principalmente, desenvolve a sua mente para você aprende a estudar, aprende a aprender. Né? No caso da engenharia, principalmente, eu falo muito que os 2 primeiros anos de engenharia, que nós temos umas matérias que a gente acha que não vai servir para nada na vida, e os cálculos da vida, mas eles fazem assim com a cabeça da gente, sabe? Para você Uhum. conseguir passar naquelas matérias, você tem que desenvolver o seu raciocínio lógico, senão você não consegue passar de jeito nenhum. E por isso que o engenheiro, de uma maneira geral, tem o lado racional um pouco mais desenvolvido. É culpa dessas matérias que a gente faz no primeiro, segundo ano. As, não sei se hoje em dia não tem mais uma matéria que eu gostava muito do meu tempo, que chamava geometria descritiva, né? Tem, como tem. Mas a geometria tem a vetorial, essas matérias servem para isso, né? Para abrir a cabeça, para você enxergar, para conseguir enxergar depois outras coisas. Mas isso aí tudo é importantíssimo, porque desenvolve, mas desenvolve o conhecimento e desenvolve formas de você aprender. Eu vejo o engenheiro se dando bem em tudo enquanto é profissão. Né? E temos gestores em diversas áreas que são engenheiros. E será que é por causa da competência? Não, é por causa deste raciocínio lógico que ele desenvolveu lá na engenharia. Não só engenheiro, mas o pessoal da ciência de computação, algumas coisas, algumas áreas. Mas o que a gente tem visto é que no curso de engenharia, eles não trabalham com algumas habilidades fundamentais para o engenheiro. A liderança é talvez uma principal, e aí vai ser um grande desafio, porque não tem jeito, quando você formou engenharia, você vai em algum momento trabalhar com mais alguém, você não vai trabalhar sozinho. Uhum. E a liderança é a capacidade de você influenciar o outro a fazer aquilo que você quer que faça. Aquilo que precisa ser feito. Aquilo que precisa ser feito, certo? Então você lidera os seus filhos, lidera
na sua família, etc. Eu falo o seguinte: tem uma festa, alguém vai liderar e vai providenciar o que vai acontecer? Tem um enterro, um velório, alguém vai providenciar, e geralmente aquela pessoa que tem mais espírito de liderança. Mas o que é interessante é que a gente vê que é uma pergunta que muitas vezes me fazem, é o seguinte: Sônia, dá para desenvolver liderança? Ou você tem que ter nascido com essa característica? Eu falo o seguinte, que muitas pessoas nascem com características de líderes. Você vê que tem crianças que você já viu o cara que é o líder, ele nem é o dono da bola e todo mundo quer jogar no time dele, né? Então, ele Exatamente. tem aquelas características de cuidar das pessoas e todo mundo quer ficar com aquela pessoa desde criança. Então, tem alguns que têm essa habilidade. E se você estudar liderança, desenvolver, praticar e tudo mais, você consegue chegar a ser um líder melhor. Mas para você ser um bom líder de equipe, é suficiente que você tenha nascido com essas habilidades de liderança, com essas características, ou que você simplesmente estude e desenvolva algumas habilidades. Veja só, imagina uma característica que o bom líder precisa ter, é a capacidade de comunicar-se. Comunicação. Claro. Agora, se ele não é muito bom em comunicação, é só ele contratar alguém para a equipe dele que seja muito bom para ajudar ele. Sim. Ele, é bom que ele seja bom em planejamento. Mas se ele não é muito bom em planejamento, ele contrata alguém para ajudar. Então, é possível você ser um bom líder de equipe sem ter todas essas características. Agora, para você chegar a ser um grande líder, desses que marcam, que influenciam mesmo, aí você tem que ter nascido com essas habilidades, com essas características, nem habilidade, com essas características, e ainda se desenvolver. E muito importante como você disse aí, o se desenvolver é a pessoa ser, eu falo que uma competência que eu acho essencial para o engenheiro hoje em dia é a capacidade de ser ensinável, né? É a pessoa estar disposta a estar aberta a aprender outras coisas e principalmente essas outras coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, mas que são muito importantes, como, por exemplo, a liderança que você disse, né? E você não precisa se desenvolver em tudo, senão daqui a pouco você vai ter aí 10 graduações e 20 mestrados e especializações e tudo mais e não vai ter tempo de colocar isso em prática. Mas você pode ter ou deve ter a capacidade de montar um bom time, né? Para que o time faça aquilo que você quer. Já que você falou do dono da bola aí, né? E jogar no time dele, eu quero até, e já que eu falei aqui vamos dizer assim, do técnico que monta um bom time, eu até escrevi um artigo um dia que se chama, o título do artigo é o seguinte: você demitiria o Cristiano Ronaldo? Você sabe quem é o Cristiano Ronaldo, não sabe? Claro que eu sei, claro. Não sei se o tanto que você gosta de futebol, né? Não, eu Mas gosto de aí, vôlei, mas eu sei quem mas, é o Cristiano Ronaldo. mas aí você falou das habilidades, e o que eu vou dizer aqui, eu vou fazer uma comparação, mas eu não estou comparando aqui o melhor, tá certo? O melhor para mim pouco importa. Muitas pessoas discutem aí quem é melhor, se é o Cristiano Ronaldo ou se é o Messi. O O Cristiano Messi, Ronaldo é muito mais a habilidade, a competência dele, a inteligência emocional dele, vamos falar lógico assim. A inteligência emocional dele é muito acima dos outros. eu Ele, enxergo o Messi assim, o Messi ele nasceu, como você disse, com alguma característica genética que permitiu a ele ser esse jogador maravilhoso que ele é, embora ele tenha explorado isso. Ponto. O Cristiano Ronaldo, na minha opinião, ele viu que ele não tinha, mas ele sabia o que ele queria e o que ele precisava. E aí ele se desenvolveu. Então ele treina mais do que os outros. Tudo que ele conquista é como se ele fosse assim fabricado, mas ele se autofabricou, né? Ele buscou aquelas competências que ele não tinha, mas que eram importantes para que ele fosse ou alcançasse os resultados que ele queria, sem contar na questão da liderança, no exemplo que ele é, inclusive, fora de campo. Né? É uma pessoa que, assim, eu tiro o chapéu, sou fã dele, eu também, como e por pessoa. isso que eu escrevi esse artigo e eu faço essa comparação. É o tipo da pessoa
Na verdade, o que eu quero dizer no artigo é o seguinte: seja o Cristiano Ronaldo do seu time, seja o Cristiano Ronaldo da sua empresa, você nunca vai ser demitido, ninguém nunca vai querer te demitir. Todo mundo vai querer você no seu time. Pois é, Alexandre, eu escrevi um livro sobre competências, acho até que não falei para você, né? É um dos meus últimos livros. Não, fica à vontade. Ei, curta a jornada, torne-se um profissional de sucesso. Esse livro eu falo dessas competências, de tudo isso aí, né? Das inúmeras competências que as pessoas precisam desenvolver. E é muito legal. Mas é fundamental as pessoas terem a consciência de que principalmente para o engenheiro, de que uma das coisas que ele precisa desenvolver, você falou do capacidade de aprender. Sim. Hoje em dia, nós precisamos ter a capacidade também de desaprender. Desaprender para aprender. Né? Para deixar entrar coisa nova, senão a cabeça fica de um jeito que tem coisa demais. Mas uma coisa que eu falo que é uma característica fundamental do bom líder é a humildade. Sim. Porque se você não tem humildade para aprender com as outras pessoas, você não sabe tudo. Não tem jeito, é coisa demais para você saber. Então, você tem que ter humildade para aprender com o outro. Uhum. Sabe? E o contrário da humildade é arrogante. Ninguém gosta de trabalhar com alguém arrogante, né? Então, é uma característica fundamental para o bom gestor, o bom líder, o bom engenheiro, é a humildade para aprender com os outros membros da equipe, para formar um bom time, né? E eu tenho um amigo, você falou isso, me fez lembrar de um amigo meu lá do Triângulo, ele é engenheiro também, engenheiro civil, e ele falava de jabutis em poste. Né? Aí a primeira vez que eu vi isso, ele falou, a gente trabalhava junto num projeto, e ele falou, Alexandre, você nunca viu jabuti em poste. Na verdade, você até pode ver, mas jabuti não sobe em poste, então alguém colocou ele lá. Então, existe uma diferença entre líderes e aqueles que lideram, né? Porque tem pessoas que são colocadas em determinadas situações, como você disse aí, a essência da liderança é o desenvolvimento do que precisa ser feito, inclusive o desenvolvimento das pessoas do seu time. Né? Claro. Essa é a essência de um bom líder. Não aquele jabuti que é fazer colocado novos líderes. Não aquele líder jabuti que foi colocado numa determinada função, sem ter as credenciais para estar ali, e aí sim predomina a arrogância, né, a prepotência, o autoritarismo, e não é bem esse perfil de comportamento que a gente, não só a gente, mas que o mercado busca, né, no engenheiro de sucesso hoje. Ô, Alexandre, Sim, o nosso tempo acabou. que pena, passou tão rápido. O tempo que você marcou. Uhum. Né? Eu tenho uma reunião agora. Uhum. Se você Exatamente quiser, gravado aqui. nós podemos fazer uma outra, começar tudo de novo com o tempo, Uhum. porque você já viu que o assunto Com toda certeza nós vamos tem muita água para passar debaixo dessa ponte. É só a gente estruturando aí que tem muita coisa para a gente falar. Vai ser um prazer. Você quer deixar uma mensagem final aí? Depois eu deixo uma mensagem final. Vamos ver, daí já sai alguma coisa e depois Sim, a olha gente só. grava outra coisa, outra live. Eu estou com uma outra tela aberta aqui que eu escrevi, eu estou ousando escrever algumas coisas, né, para colocar para fora as minhas ideias, e eu escrevi um e-book que eu chamo de As 15 Competências, o e-book se chama Mindset de Engenheiro, as 15 competências essenciais para um engenheiro de sucesso hoje em dia. E aí eu vou ler elas para você aqui, para você, depois eu te passo, depois até te mostro para você criticar aí, é claro, para você dar sua opinião a respeito desse book, vai ser muito bem-vinda. Mas eu quero falar para vocês as principais que eu citei, e elas não estão em ordem, tá? Aqui não tem ordem de importância. Mas eu coloco como o desenvolvimento de um bom network, agir com proatividade, desenvolver um espírito empreendedor, trabalhar com humanidade, saber buscar sinergias, ter uma comunicação eficaz, como você falou,
agir com inconformismo positivo, desenvolver a criatividade, resolver problemas complexos, ser uma pessoa melhor, ser ensinável, como eu falei, exercer a liderança, ter uma visão holística da empresa do projeto onde ele está atuando, desenvolver um pensamento inovador e saber dar e receber feedback. São os meus 15 pontos aí que ficam, de repente, como deixas para a gente fazer, talvez, novas conversas em cada uma dessas ou outras que você queira acrescentar. Para mim vai ser um prazer. Alexandre, muito boas essas soft skills para as pessoas, para os engenheiros pensarem sobre elas, né? Quando eu escrevi o livro A Arte de Liderar, neste livro aqui, eu elenquei mais de 100 características que precisam ser desenvolvidas, sabe? Uhum. E eu fiz um e-book também de quatro passos para você conseguir o resultado, né? O outro livro que eu te falei é esse aqui, Curta Jornada, Torne-se um Profissional de Sucesso. Na verdade, eu já tenho 12 livros escritos, né? 11 editados já, o outro está saindo por aí. Tem um na boca do forno aí? Não chegou ainda, hein? Tem um na boca do forno? Pô, eu não li nenhum livro seu ainda. Eu já vi que eu vou ter muita coisa para ler. Pois é, né? No meu site, soniajordão.com.br, tem 4 livros gratuitos para as pessoas que quiserem. A minha série E Agora, que é o E Agora Venceslau, E Agora Lívia, E Agora Alex. O E Agora Alex é sobre competências. O E Agora Lívia é desafios da liderança, é sobre motivação. E o E Agora Venceslau é sobre o líder explosivo, o líder autoritário, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E tem também lá esse e-book, né? Que eu falei. 4 passos para melhores resultados, liderando nesse mundo VUCA. Legal. Né? O mundo VUCA. Nós temos muito tema. Você já viu, nós podemos marcar uma live de com tempo, você venha com tempo que a gente faz, para depois a gente editar. Podemos ficar 2 horas conversando, vai dar papo, vai dar jogo, vai rolar. Haja tempo, vai ter jogo. Não pode abrir uma garrafa de vinho, senão vira noite. Mas podemos abrir a garrafa de vinho também, claro. Eu adoro, tenho vinho aqui sempre, né? Só tem um detalhe, não podemos ficar muito pertinho por causa do Covid. Tá certo. Mas com distância de 1 metro, já falei com você, venha com a sua esposa, inclusive, vem cá. Vai ser um prazer, Sônia. Tá bom, né? Grande abraço. Muito obrigado, abraço, sucesso para o pessoal, sucesso para quem está vendo isso aqui. Né? E a minha assinatura é, para vocês, saúde, amor e prosperidade. Faço minhas as suas palavras. Um abraço. Tchau. Tchau, Sônia. Valeu.